De volta com o segundo bloco do nosso Resenha da Bola, edição desta quinta-feira. Você sabe, a partir de hoje, você também pode nos assistir ao vivo no site resenhadabola.com.br, da mesma forma que você já faz no canal 8.tv.br e, claro, aqui na tela do canal 8 da NET Campinas. Você acompanha o bate-papo, a resenha com toda a equipe Classe A de esportes. Lembrando que todas as notícias que você acompanha aqui no nosso programa de televisão, você também tem à sua disposição no portal esportemultimídia.com.br. Por falar em esportemultimídia.com.br, neste sábado teremos a transmissão de Guarani e Grêmio Novo Horizontino a partir das 3h30 da tarde. A bola rola às 4 no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Estarei lá transmitindo esse jogo para você com o Anderson Pinheiro, com o Fábio Oliveira, com toda a equipe Classe A de esportes. esportemultimídia.radio.br. Você também acessa pelo TuneIn, pelo Rádiosnet, é só você procurar lá Esporte Multimídia e acompanhar a transmissão da equipe Classe A de esportes. No domingo também tem bola rolando, aí eu estarei transmitindo as emoções do futebol feminino, Palmeiras e Ferroviária, 3 horas da tarde, a bola rola em Vinhedo, no estádio Nelo Bracalente. Estarei transmitindo pela Rádio Brasil de Campinas e também pelo portal Esporte Multimídia. Também você é meu convidado para acompanhar o futebol feminino. Já já nós vamos falar de futebol feminino também aqui no Resenha da Bola. Agora o assunto é Copa do Brasil. A Ponte Preta está em campo neste momento, jogando em Novo Hamburgo, interior gaúcho, contra a equipe do Novo Hamburgo. Bruno Reis é o volante da Ponte Preta, está em campo neste momento vestindo a camisa da Macaca. Mas ontem, antes da viagem do elenco da Alvinegra lá para o Rio Grande do Sul, ele concedeu uma entrevista coletiva. Destacou vários pontos importantes, a expectativa para essa partida, mas falou principalmente do entrosamento dos jogadores do meio-campo da Ponte. Por quê? Porque o meio de campo vem tendo constantes mudanças. A principal delas foi a saída do Camilo, a entrada do Dauan e alguns jogadores que vêm entrando no decorrer das partidas. Vamos acompanhar a palavra do volante da Ponte Preta, o Bruno Reis. Cara, eu tive 2 até agora, na verdade, né? Eu comecei jogando com o Camilo, aí o Camilo teve que ir embora, né? Foi vendido. E agora tô jogando com o Dauan, então eu creio que a gente ainda está pegando o jeito um do outro, mas eu creio que isso, com o mais rápido possível, a gente já vai estar entrosado já e já vai estar dominando esse meio campo de uma forma melhor. O Bruno, para o jogo contra o Novo Hamburgo, que é um jogo eliminatório, jogo diferenciado, você acha que a Ponte Preta deve entrar com mais cautela para se tentar um empate que favorece ou partir para cima contra o Novo Hamburgo, que está mal lá no Campeonato Gaúcho? Cara, eu acho que a gente tem que fazer o nosso jogo, né? A gente tem que entrar com a nossa proposta de jogo, proposta que o Kleina sempre tem passado para nós. A gente não tem, eu acho que a gente, mesmo sendo um jogo de mata, a gente não pode mudar muito isso, porque nós estamos criando um padrão de jogo e a gente tem que continuar trabalhando em cima desse padrão. Então eu creio que é manter aquilo que a gente vem trabalhando no dia a dia, que tem tudo para dar certo. A gente vê esse padrão começando, né, a existir na Ponte Preta, mas queria saber então qual é a recomendação exata que o Kleina passa para você, que função que você tem que cumprir em campo. Individualmente falando, eu estava jogando mais como um primeiro volante, né? Eu creio que vocês viam que eu vinha para descer na linha dos zagueiros para começar o jogo. E sempre a gente tem algumas linhas, né, de marcação média, marcação alta. Então eu creio que é isso, eu tava com essa de iniciar o jogo e ajudar na marcação, pressão, como teve o caso do gol do Corinthians, né, que a gente saiu o time e marcou uma pressão, consegui roubar a bola. Então é mais ou menos isso, né, que ele tem passado para mim individualmente falando. Na última edição da Copa do Brasil, a Ponte Preta foi eliminada na primeira fase, com parecidência, até uma curiosidade, né? O time teve o jogo, foi anulado, aí voltou. O fato de ter sido eliminado na primeira fase do ano passado, isso aumenta a responsabilidade para vocês agora? Cara, eu creio que o que ficou, a gente tem falado muito isso, né? A gente está carregando um peso
do time que foi o ano passado. E eu creio que isso não faz bem pra gente, não faz bem pro clube. Então eu creio que o que ficou ano passado a gente tem que deixar no ano passado. Nós somos uns jogadores novos, a gente quer escrever a nossa história aqui na Ponte Preta. Então é claro que a gente tem a responsabilidade sim de vencer, de classificar, mas o que aconteceu ano passado tem que ficar no passado. Bruno, amanhã Novo Hamburgo, né? Uma bola diferente, gramado diferente, competição também diferente, um adversário com características, né, da escola gaúcha, né, de futebol. Vocês estão acostumados a jogar aqui mais com times do interior, da capital. Como que vocês estão lidando aí com essas mudanças e como que vocês se prepararam? É um estilo diferente de jogo, né? Eu particularmente joguei os últimos 2 anos e meio lá no Sul. Com um treinador que é lá do Rio Grande do Sul, e eu sei que tem uma diferença assim, é um jogo mais pegado, é um jogo mais disputado, mas eu não tenho dúvida que o nosso time está preparado para todo tipo de coisa que vem acontecendo no jogo. A gente já tem trabalhado essa semana, depois do jogo contra o Palmeiras, a gente já tem trabalhado muito em cima disso, em cima do nosso adversário, que é o Novo Hamburgo, e eu não tenho dúvida que a gente vai lá e vai estar preparado para todo e qualquer tipo de jogo que venha se desenhar. Bruno, assim como o companheiro falou, a campanha do Novo Hamburgo no Campeonato Gaúcho não é boa, 2 derrotas e 3 empates. E além disso, eles tiveram a troca de treinador. Para os jogadores do lado de lá é um fator motivacional, né? E para vocês do lado de cá? Cara, pra nós a gente tem que pensar mais em nós, né? Eles têm os problemas deles, nós temos os nossos problemas. Então, eles vão ter, como você disse, eles vão estar mais motivados, ainda mais que é uma competição de mata, né? Eles precisam vencer o jogo de qualquer jeito, mas nós temos que pensar em nós, temos que pensar na Ponte Preta, em vencer o jogo e em avançar de fase. O Bruno, um jogo importante para a Ponte Preta, você acredita que a Ponte vai com 3 volantes para tentar ficar mais precatada ali, ou vai com 3 atacantes já para definir o jogo logo no começo, porque se faz 1-0 na frente complica para o Novo Hamburgo? Cara, e isso é só com o Kleina, né? A gente não sabe o que ele pensa de formação ainda, né? A gente já tem trabalhado algumas situações, já trabalhamos inclusive com 3 volantes, mas em relação à formação, à escalação, é ele quem sabe, e o que ele passar a gente tem que fazer. E sobre esse formato da Copa do Brasil, onde um time como a Ponte Preta pode visitar o Novo Hamburgo, empatar e conquistar a classificação, você gosta? Ou no caso, você também já defendeu o Operário, sabe também como é defender um time um pouco menor? Ou você acha que não é legal para os times menores terem chance de avançar? Cara, é uma competição diferente, né? Mas que nem um time como a Ponte Preta tem que pensar sempre em vencer as partidas, né? A gente não pode acabar jogando muito com o regulamento, porque isso acaba, em algum certo momento do jogo, pode prejudicar a nossa equipe. Então, nosso time tem que entrar sempre buscando a vitória. Caso, pelas circunstâncias do jogo, não dê pra gente vencer, o empate também classifica a gente. Então, a gente tem que saber usar isso de acordo com aquilo que o jogo vai nos mostrando através do jogo. Uma pergunta mais pessoal, você veio como índio, aí virou Bruno Reis. Os jogadores te chamam de índio, te chamam de Bruno Reis, como é que tá essa transição? Tem tido algumas dúvidas aí, né, em relação a isso, mas agora entre nós ali eu não vejo problema não. O pessoal às vezes brinca, mas eu creio que isso é normal, mas agora é mais Bruno Reis mesmo. O que você prefere? Cara, eu prefiro o que o pessoal tem me chamado mesmo, né, de Bruno Reis, o que eu vim, eu mudei de índio pra Bruno, então é melhor Bruno pra mim. O Bruno, na semana passada, né, o Bahia acabou perdendo pro River do Piauí, foi eliminado, o time de Série A. O Botafogo também sofreu bastante contra o Caxias, quase caiu fora já nessa primeira fase, por ser começo de temporada também. Isso gera uma preocupação a mais para esse jogo, por ser um jogo único, né, não tem volta, né, nessa partida contra o Novo Hamburgo? Em toda a edição de Copa do Brasil a gente vê que tem, como todo campeonato, né, de mata, a gente vê que tem algumas surpresas, acontece esse tipo de coisa, mas como eu disse, a gente tem que estar preparado para tudo, né? Nós sabemos da importância da Copa do Brasil
para nós jogadores, para a equipe, para o time como um todo. Então eu creio que a gente tem que estar preparado para vencer e caso, como eu disse, pelas circunstâncias do jogo não dê para a gente vencer, o importante é a gente voltar classificado. Legal, obrigado. Você acompanhou aí a entrevista do volante Bruno Reis, da Ponte Preta. Essa entrevista ontem, antes do embarque da delegação para Porto Alegre. Bruno Reis está em campo nesse momento com o time da Ponte Preta. A Ponte que está atuando com o Igor Vinhas, Apodi, o Wellington Carvalho, Henrique Trevisan e Bruno Lazzaroni, o meio-campo com Bruno Reis, Dauan e João Paulo, o ataque de Felipe Saraiva, Bruno Reis e o Roger. O Jefferson continua de fora, entregue ao departamento médico, por isso o Apodi segue na lateral direita. O Ivan, também como informamos ontem, volta aos treinamentos apenas amanhã e deve ser titular na partida no Paulistão de segunda-feira contra a equipe do Ituano. Portanto, é a Ponte Preta brigando pela classificação na Copa do Brasil. O time do Novo Hamburgo agora é treinado pelo Benhur Pereira e ele assumiu o time apenas na última segunda-feira. E só lembrando, quem se classificar entre Ponte Preta e Novo Hamburgo vai enfrentar o Vila Nova. É o time lá de Goiás que eliminou o Galvez do Acre, venceu por 1-0 fora de casa na quarta-feira da semana passada. Portanto, se a Ponte se classificar, já sabe quem será o seu adversário na sequência da Copa do Brasil. Repito, aliás, é bom que se diga isso, na Copa do Brasil, agora a primeira fase, só um jogo. O time visitante joga por 2 resultados, joga pelo empate e, obviamente, pela vitória. O time da casa, por ter um ranqueamento menor, abaixo do time visitante, joga apenas e tão somente pela vitória. É assim que funciona. Não há jogo da volta. Nós já tivemos, até por conta desse critério, que muita gente não concorda, eu sou um dos que não concorda, entendo que nós deveríamos ter ida e volta, como tínhamos até 2 anos atrás, na primeira fase, alguns times grandes foram eliminados já nessa primeira fase de Copa do Brasil. Então não dá para brincar. A Ponte, por exemplo, foi vítima no ano passado, sendo eliminada pelo Aparecidense. E olha que a Ponte perdeu no primeiro jogo, depois houve aquela polêmica envolvendo a arbitragem, a Ponte recorreu à CBF, foi lá jogar de novo e perdeu outra vez, né? A torcida do Guarani há de se lembrar também, embora em Campinas não dá para fazer muita, comparação de Ponte com o Guarani, mas o Guarani também, no ano passado, caiu na primeira fase e perdeu lá no Rio Grande do Sul para o Avenida, que também é uma equipe que ninguém conhecia, né? Então o futebol de Campinas no ano passado caiu na primeira fase, foi vexame dos dois lados. O Guarani esse ano não conseguiu o ranqueamento para disputar a Copa do Brasil e o que a gente espera é que a Ponte consiga avançar de fases. Não é nem só na primeira, que em outras fases também consiga. Por quê? Porque vale uma grana boa e a gente sabe que a situação financeira da Ponte, como de resto e de quebra de boa parte das equipes do futebol brasileiro, não é das melhores. Então, não é só uma questão de calendário, não é só uma questão de o time estar em evidência, é uma questão de necessidade financeira pela qual passa o time da Ponte Preta. Então, o time tem que fazer a sua missão dentro de campo, voltar com um empate, voltar com vitória, um dos 2 resultados, para que o time tenha sequência, depois encare o Vila Nova, também passe de fase, porque a cada fase o prêmio vai aumentando. Então, isso é muito interessante, muito importante para a Associação Atlética Ponte Preta na Copa do Brasil. Lembrando que o senhor o senhor William Stefan está apitando essa partida, ele que é de Santa Catarina, e tem como assistentes o Alex dos Santos e também o Tiago Labés. Por falar em Copa do Brasil, vamos destacar outras partidas desta Copa do Brasil, que aconteceram neste meio de semana. Nós tivemos, por exemplo, ontem, alguns resultados bastante interessantes. A saber, o time do Oeste de Itápolis, ou melhor, ex-Itápolis, que agora joga na cidade de Barueri, conseguiu a sua classificação. E olha que não foi assim tão às duras penas. Jogou com o Bangu, lá no Rio de Janeiro, empatou em 1-1, dentro desse critério que eu disse. Time que joga fora de casa tem a vantagem de jogar pelo empate. Conseguiu a sua classificação.
Quem dançou na Copa do Brasil, mas isso foi na semana passada, foi o Novo Horizontino. Por quê? Porque perdeu em casa para a equipe do Figueirense, então acabou sendo eliminado. Nós tivemos ontem os seguintes resultados: Bragantino do Pará 1, Ceará 2. Ceará, portanto, classificado. Caucaia do Ceará 1, São José do Rio Grande do Sul 2. Portanto, São José classificado. Frei Paulistano, que é lá do Sergipe 1, Remo do Pará 2. Remo classificado. Já falei aqui, Bangu 1, Oeste 1, Oeste classificado. Brusque 2, Sport Recife 1. Olha só, lembram-se que eu falei das zebras? O Sport Recife caiu na primeira fase também. O Bahia tinha caído semana passada. Ontem caiu o Sport, perdeu para o Brusque por 2-1. O Atlético Alagoinhas empatou com o Botafogo da Paraíba 0-0. O Botafogo se classificou. Gama e Brasil de Pelotas empataram 3-3. O Brasil de Pelotas se classificou. Altos do Piauí 1, Vasco 1. Com empate o Vasco se classificou. O Náutico venceu o Toledo lá no Paraná por 2-0, está classificado. Campinense e Atlético Mineiro 0-0, o Atlético se classificou, mas olha, foi 0-0. O Sampaio Correia, treinado pelo nosso amigo João Brigatti, se deu mal. Perdeu para o Águia Negra do Mato Grosso do Sul por 2-1, está eliminado. O Águia Negra segue na competição. Como eu falei, Vila Nova 1, Galvez 0, Vila Nova está classificado. E quem também dançou ontem foi o Coritiba. O Coxa Branca perdeu para o Manaus por 1-0, está fora da Copa do Brasil. Bem, futebol feminino? Vamos falar sim. Ontem o Palmeiras se reabilitou na competição. Domingo tinha perdido para o Corinthians em casa. Ontem foi até Salvador e lá no Barradão tratou logo de golear o Vitória. Vamos conferir os gols da partida. As meninas do Palmeiras não tomaram conhecimento do time da casa. Foram logo aprontando e marcaram aí gols importantes. Vitória do Palmeiras, o Palmeiras fez gols logo no primeiro tempo, também na etapa complementar, uma vitória marcante da equipe do Palmeiras, e a vitória, 17 do primeiro tempo, fez 1-0 para o Palmeiras. A Carla Nunes, craque do time do Verdão, a 33 minutos, fez logo o segundo gol da equipe do Palmeiras, e depois a Isabela com 2 golaços em cobrança de falta. Já no segundo tempo, a 31 minutos, e no finalzinho, a 44, dando os números finais de 4 para o Palmeiras, 0 para a equipe do Vitória. O jogo aconteceu ontem à tarde no Barradão, em Salvador, portanto o Palmeiras está reabilitado no Brasileirão Feminino, é o Campeonato Brasileiro Feminino da Série A1. Aí lances, dessa partida de ontem, os gols da partida, gols que realmente mostram que o Palmeiras tem um grande potencial, tem uma equipe muito boa nessa competição. Perdeu o clássico de domingo para a equipe do Corinthians, nós mostramos os gols aqui na terça-feira. Ontem a reabilitação em cima da equipe do Vitória. Vitória que soma 2 derrotas já, portanto, nessa competição. Já tinha perdido, inclusive, por goleada no jogo de estreia e acabou perdendo também o jogo de ontem para a Sociedade Esportiva Palmeiras. O Palmeiras aí comemorando, portanto, a sua vitória no jogo de ontem diante da equipe do Vitória, jogo que aconteceu no estádio do Barradão, lá em Salvador. Palmeiras que volta a campo no próximo domingo, 3 da tarde, no Nelo Bracalente, é o estádio lá da cidade de Vinhedo, contra a equipe da Ferroviária. Nós vamos a mais um intervalo aqui no nosso Resenha da Bola. Na sequência, vamos falar do Guarani, que segue os seus preparativos para enfrentar o Novo Horizontino. Tem mais gols do futebol feminino, a Ponte perdeu no Rio de Janeiro e tem mais gols também. Vamos mostrar séries A2 e A3 do futebol aqui de São Paulo. Não saia daí, o Resenha da Bola volta já.